Queria anunciar o Dr. Luiz Amorim, que é médico, hemoterapeuta e hematologista, e é o diretor-geral do Hemorrio, que vai nos falar sobre o uso de plasma de pessoas vacinadas para tratamento da Covid. Dr. Luiz, por favor. Então, hoje agora tem uma novidade, que é o plasma de pessoas vacinadas, e vou falar sobre ele no final. Bem, pode passar o próximo, Vivian. Próximo. Clicar mais uma vez. Mais uma vez, tá bom. Primeira coisa, queria mais ou menos repetir o que a Flávia disse, né? Quando surgiu essa epidemia em Wuhan, lá no fim do mundo, na China, isso nunca vai chegar ao Brasil, isso não vai acontecer, isso não é problema. No entanto, a gente esquece a história das epidemias virais, eu mesmo esqueci, né? E esse livro de um historiador, um médico historiador chamado Marco Grimek, que é um polonês, que é sobre a história da SIDA, ele definiu muito bem as pandemias e as epidemias. É um vírus estranho vindo de muito longe. E a gente não devia ter ficado tão surpreso assim com o coronavírus vindo de Wuhan, porque a gente tinha tido experiência com a Zika. Zika foi uma epidemia que surgiu, né, pela primeira vez, digamos, com impacto na Polinésia Francesa, que deve ser o lugar mais longe do Brasil do globo. A passagem era mais cara, são 48 horas de voo, 2 ou 3 voos, e, no entanto, a Zika tinha que chegar justamente no Brasil. Então, é assim sempre em relação às pandemias, é um vírus estranho, vindo de muito longe, e foi assim com o coronavírus. E, claro, a gente está hoje pagando o preço, né, dessa pandemia, e não havia muita coisa a fazer, né, para evitar que ela se difundisse como ela se difundiu, se ela se espalhasse. Bem, então, rapidamente, entrando no nosso assunto, que é o plasma, vocês sabem muito bem a resposta imunológica ao SARS-CoV-2. Pode passar o próximo, desculpa, Vivian, pode passar o próximo. A resposta imunológica ao SARS-CoV-2, sabe-se que ela existia, como existe para a maioria das viroses, porque todos os pacientes curados apresentavam altos níveis de anticorpos neutralizantes, ou seja, anticorpos capazes de neutralizar, de fazer com que o vírus deixe de se multiplicar. O que acontecia nos casos graves é que os pacientes tinham resposta humoral inapropriada, ou seja, não desenvolviam anticorpo ou desenvolvia de forma muito tardia, desenvolviam o clearance viral, então, era incompleto, havia uma ativação celular, uma síndrome de ativação dos macrófagos, levando àquela reação inflamatória aguda e disseminada, que mata muito, infelizmente, né? Tem matado tantos e tantos pacientes, especialmente com a pneumonia, que leva os pacientes a serem entubados, etc. Mas então estava claro que as pessoas que se curavam foi porque os anticorpos foram capazes, que eles produziram, foram capazes de neutralizar o vírus, né? Pode passar o próximo. O próximo. Mais um. Tá bom. Então, por que se resolveu fazer a terapia com plasma convalescente, que é uma palavra ruim? Na verdade, o plasma não é convalescente. Convalescente é a pessoa que foi curada da doença, na fase inicial de cura. Plasma de doadores convalescentes, né? Ou então plasma de convalescente, como diz alguns, acabou que ficou plasma convalescente. Tem 2 objetivos. Primeiro, neutralizar o vírus, porque é isso que acontece nas pessoas que ficaram curadas. Segundo, prevenir a resposta, neutralizando o vírus, prevenir a resposta inflamatória desproporcional e que complica tanto o quadro clínico dos pacientes. Pode passar o próximo. Não é absolutamente uma terapia nova. O uso do plasma como imunoterapia passiva, né? Passiva porque, ao contrário da vacina, em que você induz as pessoas a produzirem seus anticorpos, nesse caso, a gente dá um anticorpo formado, né? Transfunde anticorpo formado para que ele elimine e neutralize o vírus, não é absolutamente uma coisa nova, repito. Foi feita pela primeira vez na gripe espanhola, em 1918, muitos e muitos anos, mais de um século atrás, né? Com resultados que não eram, obviamente, os melhores. Não se usava plasma, se usava soro, não havia anticoagulante naquela época, mas não, já se tentava isso há muito tempo. Pode passar o próximo. Depois disso, se usou em muitas outras doenças virais. Quais? Gripe espanhola, sarampo, poliomielite, rubéola, cachumba, influenza H1N1, gripe aviária, ebola. Ebola está se usando ainda, tem muitos estudos clínicos sendo feitos na África, nos países em que há epidemias de ebola, uso do plasma convalescente, SARS-CoV-1, primeiro surto mundial pelo coronavírus do tipo 1, o coronavírus do Mediterrâneo e da Arábia Saudita, que é o MERS-CoV, que é uma doença, aliás, que consegue ser mais grave do que a Covid,
E, finalmente, a Junin, ou Runin, a febre hemorrágica argentina. Pode passar o próximo. Eu gosto sempre de citar a Runin, porque vocês me perguntarem, tá bom, nessas doenças todas, funciona ou não funciona? Em algumas não funciona, em outras funciona mais ou menos, em outras funciona em alguns casos. E onde é que funciona, sempre, sem dúvida, é na febre hemorrágica argentina, que é causado, que é transmitido, o vírus Runin é transmitido por um roedor, né, que acomete lá as plantações de milho, de trigo da Argentina. Então, vejam, sem plasma, a mortalidade dessa doença chegava a 40%. Mortalidade muito alta, né? Com plasma, desde que ele seja feito nos 8 primeiros dias de doença, a mortalidade era quase zero, 1%. Então, essa é a doença em que mais se tem uma evidência fortíssima de que o plasma convalescente, em algumas situações, plasma hiperimune, se vocês preferirem chamar assim, pode ser eficaz, né? E o que é importante aqui também, funciona até o 8º dia de doença. Um pouco como a gente viu, vou mostrar depois, no coronavírus. Funciona quando é feito precocinemente. Quando é feito muito tardiamente, quando o paciente já está entubado, já está muito complicado, já está na UTI, a resposta é muito pequena quando há. A outra pergunta, próximo, por favor. A outra pergunta que se faz sempre é: qual é a dose de plasma? Muita gente que ligava para o Hemorrio pedindo plasma perguntava: que dose eu faço? Qual é a dose? Ninguém sabe qual é a dose de plasma. Se vocês olharem, na gripe espanhola se usava de 75 a 500 mililitros, na pneumonia pelo coronavírus tipo 1 variava de 50 a 500, na influenza aviária, enfim, a variação era enorme. No Covid não foi diferente, houve quem usasse 200, 300, 400, 600, 2 doses, 3 doses, 1 dose, teve de tudo. Quando tem de tudo é porque ninguém sabe qual é a dose. Os únicos que usam, de novo, uma dose mais ou menos padronizada são os argentinos. A febre hemorrágica argentina, eles tratam, calculam o peso, multiplicam o peso do paciente pelo título de anticorpo, dividem pelo peso corporal e calculam a dose. Mais ou menos como se fosse uma imunoglobulina, né? Mas no caso do Covid não é totalmente empírico, totalmente arbitrária essa dose. Se vocês me perguntarem qual é a dose que a gente hoje, o Hemorrio já tem, pode dizer, sem medo de errar, uma experiência enorme com o uso do plasma convalescente. Qual é a dose? Eu não sei. Eu diria que talvez 400 ml seja a dose ideal, mas assim, não tem nenhuma evidência muito forte para dizer que é isso. Pode passar o próximo. Outra pergunta que se faz é: o plasma tem riscos? Obviamente, qualquer medicação tem risco, qualquer vacina tem risco, qualquer transfusão tem risco. Não existe risco zero, infelizmente, em transfusão, nem em muitas outras áreas da medicina, nem com nenhum medicamento o risco é zero. Tem sempre um risco. Pode ser maior ou pode ser menor. No caso do plasma, existem riscos usuais, bem conhecidos, como reações alérgicas. Não tem muito o que fazer, você só sabe que o paciente tem depois que ele apresenta, e nas próximas é mais ou menos fácil de prevenir, com pré-medicando o paciente, com antialérgico, com corticoide. O trale, que é uma complicação pulmonar, essa hoje é fácil de prevenir, e a gente preveniu não transfundindo plasma de doadoras do sexo feminino ou transfundindo plasma de doadoras do sexo feminino que não tivesse anticorpo anti-HLA, que é o que está envolvido na fisiopatologia, na etiopatogenia do trale. TACO, que é a sobrecarga circulatória, aí são medidas gerais para qualquer transfusão, transfundir lentamente pacientes mais idosos, pacientes cardiopatas, etc. Então, são medidas já bem conhecidas no mundo da hemoterapia, que é o nosso mundo aqui, né? Pode passar o próximo. Existe um risco que é específico das viroses, que é a chamada aumento da inflamação induzida por anticorpos, né? Antibody Dependent Enhancement, ou ADE, né? Seria o seguinte: plasma com anticorpos, mesmo com muitos anticorpos, mas que não sejam vírus, nem todo anticorpo é capaz de neutralizar o vírus. Alguns são mais eficazes do que o outro. Então, esses anticorpos podem nem sempre, não só não melhorar, como podem piorar o caso do paciente, piorar a inflamação. Por isso que a gente optou por usar plasma com títulos altos de anticorpos neutralizantes. E, por fim, transmissão de infecção. A gente sabe também que o risco residual é muito baixo, mas não é zero. Pode passar o próximo. E a gente não sabia no início, ano passado, que a gente começou a usar a plasma convalescente, que foi no dia 14 de abril de 2020, se o SARS-CoV era transmissível por transfusão. Hoje há um consenso que não é, mas naquele momento eu não sabia. Então, o que a gente optou foi fazer inativação de patógenos, está disponível para plasma e para plaqueta, não está disponível para hemácia, que é capaz de inativar qualquer patógeno presente no plasma. Então, com isso, a gente pode garantir a segurança, pelo menos do ponto de vista de transmissão de agentes infecciosos. Pode passar o próximo, por favor. Bem, e aí o que levou todo mundo a usar o plasma convalescente para tratar a Covid-19? Os trabalhos chineses. O primeiro trabalho chinês foi publicado em abril de 2020,
na revista JAMA, que é uma revista, né, para quem não conhece, super conceituosa, é dificílimo publicar na JAMA, e os chineses conseguiram publicar um estudo observacional, não foi um estudo comparativo, controlado apenas 5 pacientes. Então, publicar no JAMA um artigo com 5 pacientes, apenas observou o que aconteceu, fez o plágio e observou, é dificílimo. E, é claro, o JAMA publicou porque era uma coisa que ninguém sabia nada, e qualquer relato, ainda mais um relato desse com impacto, era muito importante. E o que esse estudo mostrou, desses 5 primeiros pacientes? Mostrou que o plasma era uma coisa espetacular. É a 7ª maravilha do mundo. Os pacientes, mesmo entubados, mesmo UTI, mesmo com muito tempo de doença, olha o tempo de doença, eu marquei aqui em vermelho o tempo de doença do paciente. 22 dias, 10 dias, 20 dias, 19 dias, 20 dias, todos ficaram curados. Todos tiveram... Pode passar o próximo. Pode passar o próximo? Clica mais uma vez, isso. Todos eles ficaram curados, todos melhoraram muito. Vocês podem dar uma olhada aqui no que está marcado. Por exemplo, o score do paciente, o score de gravidade do paciente, todos melhoraram consideravelmente, reduziram consideravelmente com plasma. Os parâmetros respiratórios, os parâmetros inflamatórios, tudo melhorou com plasma. Então, assim, todo mundo foi atrás de vamos fazer. Então, assim, o mundo inteiro fez, e quando eu falo mundo, estou falando dos 4 continentes: Austrália, Nova Zelândia, Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, todo mundo passou a fazer plasma convalescente. Porque era um estudo muito promissor. Não ficou nesse estudo, no entanto. Pode passar outro. Pode passar o próximo. Veja aqui que zerava a carga viral de todo mundo. Todos os pacientes tinham sua carga viral zerada, e isso realmente, assim, a gente tratou em muitos pacientes, e não é assim, a gente não consegue ver com essa facilidade toda a carga viral zerada. Foram 5 pacientes, talvez tenha sido um acaso. Aqui só para mostrar os marcadores, esse primeiro à esquerda é a carga viral, né? E quanto mais alta lá é invertido, quanto mais alta é porque mais ciclo precisou para amplificar o vírus, então maior a carga viral, quanto mais alta, menor a carga viral, menos ciclo precisou, mais ciclo precisou, menor a carga viral. Quanto menos ciclo, está lá embaixo, maior a carga viral. E veja que todo mundo partiu de uma carga viral alta, e a carga viral se reduziu consideravelmente, melhorou a proteína C reativa, melhorou os parâmetros respiratórios, tudo melhorou consideravelmente desse estudo. Pode passar o próximo. Mas não foi o único nesse estudo, teve outros estudos. Esse estudo, também publicado pelos chineses, também numa revista super conceituada, americana, mostrou em 10 pacientes a eficácia do uso do plasma em 10 pacientes com Covid-19 grave. Se vocês olharem aqui a última coluna à direita, vocês vão ver que apenas um dos 10 pacientes continuou no respirador. Todos os outros saíram do respirador. Alguns saíram do hospital, ficaram sem nenhum suporte, outros ficaram com oxigênio, mas todos, exceto um, saíram do respirador. É, de novo, um resultado espetacular. Agora, o problema não tem comparativo. Cadê o outro grupo comparativo? Não é crítica aos chineses, não é crítica ao estudo, é apenas o que eles puderam fazer naquele momento, né? Mas, em medicina, em ciência, de um modo geral, a gente precisa de grupos comparativos para mostrar que a terapia funciona, né? Porque você pode dizer, mas isso aí foi por acaso. Se você não tivesse usado o plasma, teria sido a mesma coisa. Talvez tivesse sido. Então, isso é que faltou nesses estudos, que foram os primeiros publicados, mas, de novo, foi muito promissor, e todo mundo ficou achando que realmente a gente ia conseguir resultados espetaculares com o plasma. Pode passar o próximo. De novo, só mostrando, só a imagem gráfica, todos os parâmetros inflamatórios, respiratórios, todos mostrando uma grande melhora na saturação de oxigênio com o uso do plasma. Pode passar o próximo. Aí saiu o primeiro artigo que comparava 2 grupos. Não era um estudo controlado, randomizado, né? Para quem está começando agora, sei que tem muitos jovens, estudantes, residentes, a gente fala muito isso, é um estudo randomizado. O que é um estudo randomizado, né? Para quem está começando, desculpem quem já tem mais experiência, que eu acho que é a maioria aqui, mas são aquele estudo que a gente sorteia. Entrou um paciente com Covid, a gente vai sortear se ele vai tomar plasma ou não vai tomar plasma. Entrou o próximo, a gente vai sortear se ele vai tomar plasma ou não vai tomar plasma. E aí, no final, você compara os 2 grupos. Esse estudo não randomizou, mas comparou pacientes semelhantes, né? Um grupo de pacientes que tomou plasma, outros que não tomou, e foi semelhante. E aqui houve uma melhor, um grupo 1% para 24%. Né? Comparando o dia 14 com o dia 0 com o dia 14, no dia 14 a melhora foi bem melhor no grupo de pacientes que tomou plasma. Então, quem tomou plasma
precisavam muito menos de oxigênio no final dos 14 dias pós-tratamento. Mas o número de casos era pequeno e a diferença estatística era também muito pequena, 0,028, uma diferença no limite para dizer que foi o plasma ou não foi o plasma. Dá para dizer que foi o plasma, dá para dizer que o plasma parece ter feito a diferença, mas foi uma diferença pequena. Pode passar o próximo. De novo, para quem não está familiarizado com esse tipo de gráfico, se você olhar, a linha vermelha é a linha de plasma e a linha preta é a linha daqueles que não tomaram plasma, né? Quanto mais alta a linha, menor a mortalidade. Cada paciente que morre é um degrauzinho que vai descendo. Então, se a gente comparar o número de pacientes que morreram nos dois grupos, morreu muito menos paciente no grupo lá de cima, vermelhinho, que tomou plasma, se a gente comparar com um grupo que não tomou plasma, né? Muito mais gente morreu no grupo que não tomou plasma, nesse estudo. Pode passar o próximo. Agora, quando eles foram analisar, volta só um instantinho, por favor, Vivian. Não, volta só um pouco, se você puder. Isso. Quando eles foram olhar os pacientes nos quais o plasma fazia efeito, eles viram o seguinte, não está aqui nesse gráfico, mas eram os pacientes que tinham menos tempo de hospital. Então, esse estudo foi um estudo feito nos Estados Unidos, o efeito plasma convalescente na mortalidade dos pacientes hospitalizados. Foi um estudo de 3 meses. Aqui, não teve comparação. Foi o uso chamado compassivo. Os hospitais americanos usaram plasma em massa, bastava os médicos pedirem, o FDA autorizava e era feito plasma convalescente, sem ser em estudo clínico, sem ter grupo comparativo. Então, eles depois compilaram os dados numa experiência de 3 meses. Pode passar o próximo. 35 mil... Não, desculpa, volta ali. Enfim, 35 mil pacientes. Esse estudo incluiu 35.322 pacientes. Então, em 3 meses, nos Estados Unidos, e não foi nos Estados Unidos inteiro, 35 mil bolsas de plasma foram transfundidas em 35 mil pacientes. É muita coisa, né? Então, esse estudo justamente sumariza, né, resume esses dados, mas, deixando essa observação clara, não foi um estudo comparativo, não tem grupo comparativo. Compara apenas os parâmetros dos pacientes que tomaram plasma. Pode passar o próximo, por favor. E eu não vou perder muito tempo aqui, mas assim, só para vocês verem que em todas as faixas etárias, paciente jovem, paciente idoso, em todos os casos, os pacientes que tomaram plasma tiveram uma melhora muito grande. Olha aqui, por exemplo, 80 anos de pacientes com 80 anos de idade. Qual foi a mortalidade deles com 7 dias? Foi 23%. É muito bom esse resultado. Se você olhar também, a mortalidade com 30 dias foi 43%. É alto, mas é muito menor do que a média. Então, assim, dá para dizer que parece que o plasma fez muito efeito, né? Agora, qual é a crítica? E comparando com o quê? Teria que ter um grupo que tomou plasma, outro grupo não tomou, e aí se faz a comparação. Esse estudo não se propôs a fazer isso. Esse estudo, quando foi publicado, estava muito próximo da eleição americana. Donald Trump ligou para o FDA e praticamente exigiu que o plasma fosse liberado, porque antes o FDA tinha que liberar caso a caso. As 35 mil bolsas, 35 mil solicitações formais de uso ao FDA. Então, o Trump pressionou e disse, teve que dar uma chave de galão, né, no FDA para que o FDA aprovasse o uso, liberasse o uso com base nesse estudo. Pode passar o próximo. E esse foi o primeiro estudo randomizado, em que se usou 2 grupos, um grupo tomou plasma, outro grupo não tomou plasma. Houve sorteio para ver quem estava em cada grupo, porque às vezes tem a tendência, né, o viés de inclusão. Eu acho que esse paciente é melhor, vou dar plasma para ele. Não, aqui é sorteio. Só que o número de pacientes, vocês podem ver, né, comparando com o outro, 35 mil, que foram só 100 pacientes. Pacientes, alguns com doença grave, outros com doença crítica. Pode passar o próximo. Qual foi o resultado? Na doença grave, o plasma fazia diferença. Doença crítica é o paciente que está no CTI, é o paciente que já está no respirador, que está em iminência de entrar, com alto fluxo de oxigênio, com síndrome inflamatória generalizada. Esse é o doença crítica. Doença grave é o paciente que está hospitalizado, está grave, pode até estar no CTI, mas não está entubado ainda. Ou seja, em geral, tem menos tempo de doença. Então, vejam que nesses pacientes que têm menos tempo de doença, o plasma fez um efeito, a diferença foi 0,03. Quando é abaixo de 0,05, né, o P, significa que teve significado estatístico, dá para dizer que o plasma fez efeito. Quando é acima, não dá. Então, na doença crítica, olha, 0,83, dá para dizer que o plasma não fez efeito. Na doença grave, ou seja, a doença mais precoce, dá para dizer que o plasma fez algum efeito. Próximo, por favor. Esse é um estudo holandês, rapidamente, só vou mostrar porque é um dado interessante. Eles começaram a usar plasma em todas as UTIs da Holanda. O que eles viram?
Os pacientes, quando chegavam na UTI da Holanda, já tinham muito tempo de doença, já estavam muito graves, já tinham até anticorpo contra o Covid. Então, era mais ou menos igual o nível de anticorpo nos pacientes internados nas UTIs e dos pacientes e dos doadores de plasma. Mais ou menos o mesmo nível de anticorpo. Então, para que dar anticorpo se os pacientes que já tinham muito tempo de doença já desenvolveram anticorpo e já desenvolveram tardiamente, a doença inflamatória já estava desenvolvida. Então, os holandeses pararam esse estudo só a título de curiosidade. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Esse foi um estudo, desculpa, pode voltar um instantinho só. Esse foi um estudo que o Hemorrio fez em parceria. A gente fez um estudo em parceria com a UERJ e outro estudo em parceria com o Instituto Estadual do Cérebro. Naquele momento, se transformou num hospital 100% Covid. Foi um estudo observacional, a gente não fez randomização, mas comparou dois grupos semelhantes, só que não foi sorteio. Pode passar o próximo. E, de novo, o que a gente achou, se vocês lembrarem aqui do gráfico, é um pouco melhor os pacientes que tomaram plasma, né? Vocês podem ver, morreram menos, sobreviveram mais, mas a diferença não teve significado estatístico, né? Ou seja, o P foi maior do que 0,05 e não dá para dizer que essa diferença foi por causa do plasma. Os pacientes que tomaram plasma se saíram melhor, mas não significativamente melhor para dizer, olha, o plasma nesse estudo fez efeito. Agora, os pacientes do Hospital do Cérebro eram todos pacientes que já chegavam com 5 dias, 10 dias, 15 dias de respirador, ficavam na UPA, já vinham muito mal, e foi digamos assim, a gente foi levado a fazer isso porque todo mundo fez assim, porque os trabalhos chineses mostraram que fazia efeito mesmo em pacientes graves. Não faz. Em pacientes críticos, em pacientes com doença muito avançada. Hoje a gente pode dizer, não faz. Pode passar o próximo. E esse foi um estudo, é considerado o melhor estudo randomizado, feito pelos argentinos, né? Publicado em novembro de 2020 na revista New England, que é top, absoluta em revista de medicina. Pode passar o próximo. Vai passar o próximo, aqui é só mostrar que ele randomizou, ele incluiu 448 pacientes, pode passar. E o que ele encontrou? Lembre daquele P menor que 0,05, desculpa, maior que 0,05, não tem significado. E aqui a gente encontrou, eles encontraram, na verdade, que não havia diferença na sobrevida, na mortalidade e da evolução clínica dos pacientes que tomavam plasma daqueles que não tomavam plasma. Mas, outra vez, eles usaram pacientes, alguns com menos tempo de internação, mas muitos pacientes graves, muitos pacientes com muito tempo de internação. Então, esse slide é um estudo em inglês, que era muito esperado, chamado Recovery, em que eles testaram várias coisas, inclusive cloroquina, que mostrou que não tem nenhum efeito, muitas coisas, corticoide, anticoagulante. Foi um estudo com um número de casos gigantesco, e uma das coisas que eles testaram foi plasma. Mas vejam que nesse quadrinho aqui vermelho, o tempo médio de internação dos pacientes era de 9 dias. Significa que tinha muito paciente com tempo de doença muito avançado. Não havia restrição. Estava internado, podia usar o plasma convalescente, era sorteado. Um grupo sorteio caiu plasma, toma plasma, não caiu plasma, tratamento padrão. Mas com muitos pacientes com muito tempo de doença, com muito tempo de internação. Então, qual foi? Pode passar o próximo? Então, esse estudo incluiu, na verdade, 11 mil pacientes. É gigantesco. Foi um estudo randomizado de pacientes graves, hospitalizados, é um número gigantesco de casos. 5.700, mais ou menos, em cada grupo. 5.700 tomou plasma, 5.700 não tomou plasma. Então, olhem aqui a curva de mortalidade e está igualzinha, né? Dessa vez, não teve diferença de quem tomou plasma e quem não tomou plasma. O grande problema é que eles também fizeram em muita gente com doença muito crítica, que o plasma, a gente sabe hoje, não funciona. Tem estudos que não estão aqui mostrados, mas que mostram que quando você usa em pacientes de risco, pacientes idosos, por exemplo, até o 5º dia ou até o 7º dia de doença, a resposta é boa, tem resposta clara ao uso do plasma. Pode passar o próximo. Então, essa é a situação, e se vocês me perguntarem, bom, qual é o consenso hoje, se é que há algum consenso? O plasma funciona ou o plasma não funciona? O consenso é que o plasma funciona ou pode funcionar em doença inicial. O que é doença inicial? Há quem diga 3º dia, há quem diga 5º, há quem diga 7º. Eu diria que até o 7º dia dá para fazer de olho fechado, porque o risco é quase zero. A gente não viu, a gente usou plasma, não sei nem dizer quantos, mas mais de 600 pacientes aqui no Rio, e não viu praticamente nenhum. Uma reação alérgica leve e uma reação de sobrecarga circulatória também moderada. Mas nada além disso, o risco muito pequeno. Então, dá para fazer até o 7º dia, certamente, quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais cedo. E é por isso que a gente resolveu fazer em parceria com o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul e da Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul, em Porto Alegre, que é um lugar que está tendo muito caso, junto com o Hemorrio, esse estudo, que é o tratamento da infecção,
né, do Covid, um estudo randomizado, os pacientes vão ser sorteados com o uso de plasma de pacientes vacinados. O nome do estudo é ImmuneShare MCTI Trial. Pode passar o próximo. Qual é o objetivo? A gente quer avaliar se o plasma dos pacientes que estão imunizados, ou seja, que são vacinados com a dose já completada, as 2 doses já completadas, e que estão, quer dizer, os pacientes que estão até terceiro dia de doença, que vão receber plasma de pacientes imunizados, ou seja, vacinados, até 3 dias de doença, com sintomas leves, tem que ser paciente ambulatorial, que esse plasma vai ser capaz, esse é nosso objetivo, avaliar se ele vai ser capaz, a gente acha que ele vai ser, mas é o trabalho que vai dizer, de evitar agravamento, hospitalizações e, naturalmente, morte dos pacientes. Então, é um estudo de tratamento precoce com plasma até o terceiro dia, obrigatoriamente em pacientes que não estão internados. Se estiver internado, já não é doença leve. Então, a ideia é fazer em doenças leves e ver se o plasma é capaz de prevenir o agravamento dessas doenças, comparando 2 grupos que vão ser sorteados. Chegou na UPA, chegou na unidade básica de saúde, se tiver Covid e concordar em participar, vai ser sorteado para receber plasma ou não receber plasma. Pode passar o próximo. O critério de inclusão é fazer com pacientes com mais de 60 anos, com ou sem comorbidade, e com pacientes com mais de 40 anos com comorbidade. O que aconteceu é que esse estudo não é um estudo barato. A gente conseguiu financiamento com o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas esses financiamentos são sempre demorados, né? E aí, com isso, a vacina foi avançando, felizmente, e a gente reduziu a pacientes com mais de 30 anos, porque acima de 40, tanto no Rio quanto no Rio Grande do Sul, boa parte da população acima de 40 já se vacinou, né? Já tomou as 2 doses. Então, a opção é se tomar uma dose, está fora do estudo. Não pode ter tomado nenhuma dose de vacina. Então, a ideia é, nas UPAs, chegou paciente com mais de 30 anos, que não tenha se vacinado, que não tenha tomado nenhuma dose, que tenha ou que não tenha comorbidade, com Covid leve e menos de 3 dias de doença, e, claro, confirmação laboratorial com suave nasal, antígeno positivo no suave nasal. Esses pacientes vão ser sorteados para ser incluídos no grupo plasma ou no grupo controle. O grupo controle vai fazer o tratamento de suporte tradicional e no grupo plasma, tratamento de suporte e mais a transfusão de plasma nesse momento em que ele vai à UPA, que ele vai à unidade básica de saúde. São 190 pacientes em cada grupo, esse é o cálculo do nosso tamanho da amostra. Próximo, por favor. E o grande desafio é esse, é encontrar doadores de plasma que tenham o que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer doadores com altos títulos de anticorpo. A gente não quer simplesmente título alto. A gente quer título, falei alto, não, a gente quer título altíssimo, muito alto, porque a aposta é que a gente vai conseguir, com esse anticorpo com um título muito alto, neutralizar rapidamente o vírus e evitar agravamento da doença. Essa é uma aposta que pode não ser real. Outra vez, quem vai mostrar isso é o estudo, por isso que é o estudo. Então, os indivíduos podem ser, os doadores, eles podem ter sido vacinados com a vacina anti-Covid da Oxford, da AstraZeneca, Fiocruz, ou Coronavac, ou da Pfizer, ou mesmo da Janssen, que é uma dose só. Tem que ter pelo menos 14 dias da segunda dose ou da primeira dose, se for o caso da vacina da Janssen. E, claro, comprovar com carteira de vacinação. E antes de fazer a coleta do plasma por aférios, a gente vai dosar, vai titular esse anticorpo, a gente quer com um título superior a 1000, por ELISA ou por quimiluminescência, né? Para nossa surpresa, os nossos primeiros doadores, Margarida, que está capitaneando isso, né, em relação a doadores, né, e a gente tem encontrado muito pouca gente, né, se é que já encontrou algum com título maior que 1000. Pode passar o próximo, por favor? Então, esse é o grande desafio. E acabou de sair um estudo na revista Science, mostrando que existem pessoas com anticorpos chamados de ultrapotentes. São esses que a gente quer. Se conhecer alguém com anticorpo ultrapotente, pode pedir para nos procurar lá para a gente doar, né, Margarida? Mas, assim, se vocês olharem aqui essa figura, vocês vão ver que tem aqui esse ultrapotente com mais que 10 mil, com mais que 20 mil, com mais que 50 mil de títulos, até com mais de 100 mil. Então, é um título gigantesco. Quem é que tem maior chance de ter esses anticorpos? Pessoas que tiveram Covid e que se vacinaram. Então, agora, o nosso foco é recrutar doadores que tenham tido Covid, né, comprovadamente, e que tenham se vacinado, completado seu esquema vacinal. Essas pessoas têm uma chance, nesse grupo, a gente tem uma chance maior de encontrar esses famosos super anticorpos ultrapotentes, título maior que 1000. Tem que ter 10 mil, nem 50 mil, mas acima de 1000, porque é nisso que a gente acha que vai ser o maior efeito nos pacientes ambulatoriais. Então, esse é um estudo inédito que vai usar plasma de pessoas vacinadas e que vai tratar pacientes ambulatoriais. A ideia é tirar a sobrecarga dos hospitais e evitar que esses pacientes sejam hospitalizados.
E acho que já completei meia hora, só mais um slide para concluir, pode passar o próximo. Qual é a terapia do plasma convalescente, quer dizer, qual é o futuro da terapia com plasma convalescente? Talvez pessoas não vacinadas que precisem ser hospitalizadas, que tenham risco de fazer uma profilaxia, né? Lembra antigamente, quem tinha contato com alguém que tinha hepatite, tinha tido hepatite A ou hepatite B, tomava gama-globulina para prevenir a infecção por hepatite, talvez se possa fazer isso. Ainda se faz isso. Antigamente não se fazia mais, mas antes se fazia em alguns casos. Por exemplo, recém-nascidos, filhos de mãe que são HBV positivos. Então, profilaxia pós-exposição em paciente de risco, paciente idoso, teve um contato domiciliar, um contato próximo com alguém com Covid, antes que ele tenha doença, ele pode tentar, essa é outra possibilidade. A utilização precoce em pacientes ambulatoriais é outra possibilidade. E, claro, a purificação dos anticorpos, transformando esse plasma no medicamento, que seriam as imunoglobulinas anti-Covid. Tem muitas empresas produtoras de hemoderivado trabalhando nisso. E, com isso, eu encerro minha participação e me coloco à disposição para as perguntas. Obrigado.